qualquer dúvida nos procure, né? Ninguém vai ficar aí desolado, ninguém vai ficar desamparado, não. Nós estamos correndo atrás de tudo para poder organizar tudo com os conformes. Amém? É isso. Então, vai ser até mais rápido. Estamos felizes. Amém? Quando é de Deus, vem aquela paz assim no interior. Glória a Deus. Irmãos, vamos correr um pouquinho. Hoje foi bem agitado. Deus já salvou gente. E eu estou muito feliz com esse tempo que nós estamos vivendo. Vamos correr um pouquinho, amém? Falamos no domingo passado, demos início ao livro de Romanos para tentar falar sobre a apresentação do Evangelho. Eu disse que o quê? Que os 7 primeiros capítulos, eles apontam para o Evangelho. Você lembra disso? Quem lembra? Então o capítulo 1 ele diz o quê? Que a humanidade é o quê? Indesculpável. Quem lembra disso? E aí ele diz também no capítulo 2 que agora não somente a humanidade é indesculpável, mas os religiosos também são indesculpáveis. Quem lembra disso? No capítulo 3 ele não para por ali e ele continua e coloca todo mundo no mesmo saco. Por quê? Porque religiosos estavam criticando os pagãos. E aí no 3 ele fala assim: olha, a humanidade, os pagãos, os religiosos, todos esses são indesculpáveis. E eu vou resumir para ti esses 3 primeiros capítulos de Romanos. Como que eu faço isso? Com uma frase: você é pior do que pensa. Diga comigo: eu sou pior do que penso. Você é pior do que pensa, querido. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas se não fosse isso, não estaríamos aqui. Eu falei sobre isso domingo passado. Então os 3 primeiros capítulos de Romanos, ele vem comunicar que nós somos ruins, que nós não somos tão bons assim, que é por meio da graça, que não existe nada que eu possa fazer, ou mérito, ou alguma coisa que eu possa alcançar a salvação, que eu possa obter Cristo. Amém? E aí eu parei nesse versículo 3, né? E agora nós vamos dar início ao capítulo 4, tá? Que tem um tema, que eu também deixei o tema. Pastor, não estou entendendo, cheguei hoje, como é que eu faço para assistir? Vai lá no YouTube, tem tudinho lá no YouTube, lá, você assiste e entende, tá? Estou com dúvida, me manda uma mensagem, pergunta para mim que eu te ajudo, tá bom? Então, o tema do capítulo 4 do livro de Romanos é a circuncisão do coração. Você que está anotando, anote aí, tá bom? O capítulo 4 de Romanos tem um tema, e esse tema é a circuncisão do coração. Então, tá, pastor, então o que é ter um coração circuncidado? Ter um coração circuncidado é ser ferido pelo amor de Deus. É o verdadeiro sinal que você foi justificado pela fé. E isso não é por mérito, não é por esforço humano. Não há nada que você possa fazer que você possa alcançar justificação. Vocês estão entendendo? Então tenha isso em mente. E também nós falamos sobre o outro evangelho. Não falamos sobre isso? O que é o outro evangelho? Diga comigo, é Cristo mais alguma coisa. A irmã está antenada aqui. Então todas as vezes que alguém te oferecer Cristo como um produto e mais alguma coisa, é outro evangelho. Então se você é salvo por outro evangelho, você, como o Rogério falou no final, semana passada, você vai ter uma vida falsa.
E muitos estão em nosso meio vivendo de forma falsa. Por quê? Porque aceitaram o outro evangelho. É aquela frase: ah, mas se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas o evangelho é uma ofensa. Você não precisa, eu estou aqui num problema e Cristo me salvou. Sim, mas você não deve ir a Ele porque Ele está resolvendo o teu problema, mas por causa da sua real condição pecaminosa. Vocês estão entendendo, gente? Então não é, está me faltando dinheiro, Cristo me deu dinheiro. Meu casamento estava destruído e Cristo me salvou, Ele arrumou meu casamento, por isso eu tenho Cristo. Não, todas as pessoas que confessam Jesus, porque Ele deu alguma coisa ou fez alguma coisa, todas essas pessoas precisam de uma nova conversão. Então, se você veio a Cristo porque está te faltando alguma coisa, você está vivendo outro evangelho. Amém? Então, muitas pessoas nós temos, irmãos, vem comigo aqui. Você que pastoreia, lidera, você que às vezes está ali envolvido com pessoas, e você percebe aquele irmão que você fala para ele, ele não muda. Você fala para ele, ele não muda. Você fala para ele, ele não muda. Ele continua fazendo as mesmas coisas, vivendo de forma deliberada. O que está acontecendo? Você só precisa ter isso em mente, esse insight. Será que ele é convertido? Será que de fato ele tem o Cristo? Será que ele não está vivendo outro evangelho? Nós não sabemos. Porque se você tem o Cristo, você tem uma evidência. Você pode até pecar, mas você não vive de forma deliberada. E isso vai ajudar muito os nossos discipulados, gente. Vai ajudar muito. Nós temos muito problema aí. Eu tenho um problema nos relacionamentos, no casamento, em todo lugar eu tenho um problema. E continua. Será que de fato eu sou convertido a Cristo ou me apresentaram outro evangelho? É por isso que a gente sempre fala, nós temos um trabalho pela frente, irmãos. O maior trabalho que nós temos pela frente é reevangelizar a igreja. Porque por falta de entendimento, em Atos foi o evangelho, a pregação do evangelho. Qual o papel da igreja? Pregar o evangelho. Como eu falei semana passada, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O que está por detrás disso? Deus está dizendo o quê? Que o que me deixa feliz é que vocês preguem o evangelho. Amém? Então, quando olhamos para o capítulo 4, nós podemos dizer que a circuncisão, ela se resume à boa religião. Por quê? Porque os judeus, eles tinham a mania de inverter esse processo. Eles buscavam a lei na circuncisão e na prática religiosa, e isso era uma forma deles serem, na cabeça deles, de serem aceitos por Deus. Eu vou praticar a lei, porque eu praticando a lei, eu serei aceito por Deus. E aí, Paulo vem trazer algo muito interessante. Por quê? Porque aqui nós temos um equívoco. Porque a boa religião, apesar dela ser agradável a Deus, ela não é suficiente para tornar você aceitável a Deus. E aqui eu vou trazer algum parêntese para aquilo que nós vivemos. Muitos estão em nosso meio, fazendo, por quê? Porque eles estão fazendo, por quê? Porque eles querem se tornar aceitáveis a Deus, eles querem se tornar aceitáveis à comunidade a qual pertence, e a forma que eles estão lidando é: eu preciso fazer alguma coisa dentro da igreja, porque eu fazendo alguma coisa, eu serei visto e serei aceito. Amigo, para você ser aceito por Deus, você não precisa levantar essa cadeira.
E eu vou te falar algo mais tarde. Então eu vou ficar aqui. Não, mais tarde eu te falo sobre isso. Para você ser aceito nessa comunidade local, você não precisa fazer nada. Nós já te amamos. Você não é pior do que quem está aqui na frente pregando ou cantando ou fazendo alguma coisa. Porque o Evangelho já nos garante que todos nós estamos na mesma condição. Então, o que existe no meio das nossas comunidades locais hoje? O que existe dentro da igreja hoje? Gente fazendo muita coisa. Nós vamos promover muitas coisas. E muitas pessoas vão fazer muitas coisas. Porque assim nós seremos aceitos pelas pessoas. Assim nós seremos aceitos pela cidade. E Deus está dizendo, não, meu filho, não é isso. Vocês só precisam pregar o Evangelho. Porque é isso que a humanidade precisa, do Evangelho. Aquele irmão que chega, é novato, eu não, obrigado pela água, obrigado, Sandra. Não preciso fazer, não, estou aqui, eu quero só ficar sentado na minha, nada, só mentira, esse aí que quer estar na frente fazendo um monte de coisa. Não é não? Não quero fazer nada, eu quero só ficar aqui indo para o culto. Mentira. Você quer estar mesmo se mostrando. Sabe por quê? Porque o nosso jeito pecaminoso é fazer alguma coisa para se tornar aceito por um povo. E é isso que os judeus estavam fazendo. Amém? Então a boa religião, ela pode ser agradável, mas não é suficiente. Diga comigo, é agradável, mas não é suficiente. E Paulo, ele está aqui de alguma forma falando aquilo que Tiago disse. Tiago 1, 27, coloca para mim aqui, Alisson. Paulo não está tirando a boa religião, tá? Ele está incluindo a boa religião. 1, 27. Tiago 1, 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Deixa aqui, Paulo não está tirando isso, porque essa é a boa religião. A religião que agrada a Deus, ela não nos torna mais aceitáveis a Deus, mas a religião que agrada a Deus, ela é uma evidência de quem está em Cristo. Se nós estamos em Cristo, vamos adotar os órfãos. Se nós estamos em Cristo, vamos amar uns aos outros. Se nós estamos em Cristo, vamos pregar o Evangelho. Se nós estamos em Cristo, vamos abrir o que for. Por quê? Porque isso é uma evidência, não uma forma de aceitação. Amém? Então diga comigo, não é aceitação, é evidência. Estão entendendo, gente? Estão pegando aí? Então o que os judeus estavam fazendo? Pegando a lei, a boa religião. Gente, o judeu ofertava. O fariseu orava 3 vezes, mais do que a gente. Só que o que o Evangelho vem comunicar para mim? Você não precisa fazer nada. A boa religião, ela é agradável, mas não é suficiente. Amém? Então as boas obras, elas não são uma condição para a salvação, e nem para mantê-la, mas é uma evidência que nós fomos salvos por Cristo. Às vezes a gente peca, né? Fica mal. Aí vem, eu quero ir para a igreja, vou chegar cedo no culto hoje, vou levantar a mão, vou chorar, porque se não chorar não valeu, tem que chorar. Eu vou chorar, porque aí Deus falou comigo, eu senti na minha emoção, no meu mundo místico, power carismático, eu senti Deus mudando a minha vida, porque se eu não fizer isso, eu não serei aceito. Não!
Você não precisa fazer nada para ser aceito pelo amor de Deus. O amor dele te resgatou. Amém? Então, quando olhamos para o capítulo 4, Paulo está querendo comunicar isso. E, gente, Paulo vem trazer duas figuras importantíssimas. Se você olhar para o capítulo 4, aqui nesse capítulo 4, primeiro, o pai de Israel, chamado Abraão. E aqui ele vem trazer duas figuras importantes. Primeiro Abraão, depois Davi, o rei de Israel. Ele traz o pai e traz o rei. Ele fala assim: olha, vocês estão vendo o pai? O nosso pai Abraão, ele não era tão bom assim, tá? Ele não era tão bom assim. O nosso pai Abraão, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. O ponto maior aqui nesse capítulo que Paulo deseja mostrar é que ninguém é justificado por esforço humano. Diga comigo, ninguém é justificado por mérito, mas pela fé. Pastor, então o que é justificação? Justificação é quando Deus declara justa a pessoa que crê em Jesus Cristo como Salvador e substituto. Como é que é? É quando Deus declara uma pessoa, quando ela crê, quando ela crê com tudo que ela tem. O que você precisa fazer? Crer. Então Cristo não apenas nos salvou, Ele nos substituiu. O capítulo 4 quer dizer isso. Ele substituiu, Ele suportou a ira de Deus naquele madeiro que era destinado a nós. Tá, pastor, então por quê? Porque é aquilo que Deus sentia em relação ao pecado. Você quer saber o que Deus sente em relação ao pecado? É só olhar para a cruz. Na cruz Ele deixa seu filho sozinho, a ponto de Jesus falar assim: olha, Deus meu, por que me desamparaste? Então o que aconteceu naquele momento exato da cruz, segundo aqui o capítulo 4, Jesus ele se torna órfão. Pega o manto, Igor. Jesus se torna órfão para nos adotar. Amém? Então não é por mérito, não é por esforço pessoal. Então aqui, Abraão, no capítulo 4, verso 1 diz assim: que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Ele faz uma pergunta. Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Olha só, tá, ele fez muitas coisas, mas diante de Deus, o que isso tem a ver? Que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. O que Paulo está dizendo? Cara, Abraão não era tão bom assim, gente. Olha o que ele fez. Ele não era tudo isso que a gente acha. Que ele mentiu para Sara. Ele teve um filho com Agar fora da promessa. Mesmo assim, mesmo antes da lei, Abraão ele foi justificado. Por quê? Porque ele creu. Aí nós vamos para Davi, no verso 6, que diz assim: também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribuiu a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá pecado. Então,
Davi, ele afirma que feliz é o homem que Deus chama de justo, independente de suas ações humanas. Querido, pensa comigo, Deus está te chamando de justo, independente daquilo que você faz ou fez. Por quê? Porque um homem morreu na cruz. Gente, isso é muito sério. Isso é muito mais místico do que a gente imagina, querido. Um homem descer do céu, se tornar órfão na cruz, por você. Amém? Então ele diz assim: olha, o pai de vocês, ele não era tão bom assim. Agora vamos lá, vamos falar do rei de vocês. Cara, o rei de vocês não era tão bom assim. Olha o que o rei fez. Vocês lembram da história do profeta? Olha o que Davi fez. Mandou matar o marido da outra. E quando ele foi confrontado pelo profeta, o profeta veio contar, todo mundo conhece essa história, eu vou pular aí. O profeta veio contar uma história para Davi. Davi, meu Deus, bora punir esse homem. Quem lembra dessa história? Vamos punir esse homem. Por quê? Porque era a forma que Davi queria esconder o seu pecado. Então, não fique feliz não, quando o irmão cai. Porque às vezes a gente ama ouvir que fulano caiu, né? Nossa, fulano pecou, a gente aqui dentro ama, que rapaz, que legal, o fulano caiu, eu sou melhor do que ele, eu sou santo. Tá vendo, eu estou aqui firme e ele está lá caído. E Davi do seu trono grita: vamos punir esse homem. E o profeta diz: esse homem é você, Davi. Qual a postura de Davi? Não retires de mim o teu espírito. Tira minha coroa, mas não tira o meu espírito. Então aqui Davi está representando alguém que é justificado. Ele não está se importando com a sua posição, mas ele está se importando com a sua real condição diante de Deus. Sabe por que nós temos vergonha de confessar os nossos pecados? Porque nós não queremos perder a nossa posição. Sabe por que você tem vergonha de falar quem você é de verdade? Porque você tem vergonha daquilo que as pessoas vão achar de você. Não é verdade? Eu estou mentindo. Porque se eu contar quem eu sou de verdade, eu não vou poder mais fazer isso ou aquilo, porque eu amo mais aquilo que eu faço do que a quem eu pertenço. Mas eu vou te falar aqui uma coisa: aquilo que você faz pode levar você para distante de Deus. É por isso que a Escritura diz: confesse os pecados de vocês uns aos outros, porque onde há confissão, há cura. Uma comunidade que confessa uns aos outros, essa comunidade ela está sendo curada, ela cura. Uma comunidade onde todos escondem a sua vida, o seu pecado, ela está doente, ela está com pus, a ponto de ser espremido. Um corpo que não confessa seus pecados, você está doente. Então o que nós temos que fazer? Confessar uns aos outros nossos pecados. É claro, para um irmão maduro. O que nós temos que fazer? Viver em verdade. Então o que o homem pecaminoso faz? Que busca fazer por interesse próprio. Ele está escondendo a sua vida. Ele está escondendo o que ele acha do irmão. Ele está escondendo o que ele não gosta do irmão. Ele está escondendo que ele tem inveja do irmão. Por que ele esconde isso? Porque ele prefere viver de forma falsa. E aqui eu chego a uma conclusão: será que esse irmão de fato ele é um verdadeiro irmão? Ele é salvo? Ou ele é um falso crente entre nós? Aí tem um monte de gente agora que vem, tem um monte de coisa para fazer, né? Conversa com o irmão do lado, olha o celular, assovia, faz assim: isso aqui não sou eu. Muda de assunto, olha para o lado, porque quer dar uma desdobada. Por quê? Porque isso fere a gente. Isso, evangelho, fere a minha pessoa, eu que estou aqui em cima.
Esse evangelho, eu não estou me tirando disso aqui não, eu preciso ser o primeiro. E não estou dizendo que eu sou santo, não, queridos, eu preciso sim ser mudado diariamente, porque existem em mim muitas mazelas, que a minha esposa sabe, que os meus amigos sabem. Existem muitas mazelas no Charles que precisam ser curadas. Eu não estou me colocando acima ou superior. A Escritura diz: não se considerem superiores superior ao irmão. Não, mas você deve se considerar o último e o mais pecaminoso. Por isso que o apóstolo falava assim, o apóstolo Paulo: eu sou o pior de todos, porque ele sabia que ele não poderia se considerar o melhor. Amém? Então, essa bem-aventurança que está descrita aqui no versículo 9, diz assim: essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão, ou também para os da incircuncisão? Por dizemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça. Como lhe foi atribuída? Quando ele foi circuncidado, quando era incircunciso? Não quando foi circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. E aqui ele recebe um sinal no versículo 11, lê comigo. Assim, ele recebeu a circuncisão como um sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda era incircunciso. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Tá, pastor, resume, o que eu preciso fazer? Nada. Para obter salvação? Nada. Eu vou dar uma boa oferta, um bom dízimo, e assim Deus vai olhar? Não, Deus não está olhando para a sua boa oferta, para o seu bom dízimo. Mas você crê nele? Sim, eu creio. Então, você tem Cristo em você. Ah, pastor, essa palavra é tão básica, né? Eu queria ouvir o CPF revelado e uma palavra profética para 2025.2. Ela é tão básica, mas nós não vivemos isso. Tem muita gente discernindo muita coisa e esquecendo do Evangelho. Eu não quero discernir e deixar o Evangelho de lado. Ah, mas eu quero é o que o Evangelho pode promover. Eu quero é poder. Eu quero é dons. Eu quero é sinais em nosso meio. Porque o Evangelho tem poder? Tem poder. Mas muito mais do que ter poder, o Evangelho é o poder de Deus. E não sou eu que digo isso, é a própria Escritura. O Evangelho é o poder. É muito mais do que a gente vê alguém aqui enxergar de novo. Talvez nós não estamos experimentando ainda os sinais que nós vamos experimentar no tempo do fim, porque nós não cremos no Evangelho, porque Ele é o poder, já está entre nós. E a gente quer ver gente sendo curada apenas. Só que Deus é muito mais do que isso. O Evangelho é o poder, e isso nos basta. Isso nos basta, o Evangelho nos basta, Cristo nos basta, Cristo é suficiente. Mesmo que você viva uma vida toda liso, Cristo é suficiente. Diz amém agora, irmão. Mesmo que você passe dificuldade, mesmo que você passe fome, mesmo que aconteça alguma coisa, o Evangelho de Deus, que é o poder, é suficiente. Queridos, se Jesus voltar agora, a gente não precisa de mais nada. Nós já temos tudo, Cristo. Então, irmãos, a circuncisão ela não foi a condição, mas é um sinal de quem havia sido justificado, segundo aquele verso. A boa religião, que eu estou chamando de circuncisão,
Ela não é uma condição para você ter Cristo, mas ela é uma evidência que você tem Cristo. Entendeu, irmão? Então aqui, ó, eu quero anular todo mundo que está fazendo para ser aceito. Irmão, não faça para ser aceito. Não vá lá para mostrar para o seu líder da sua célula que você está indo. Ah, eu vou para o culto porque meu líder vai me olhar. Não faça isso, irmão. Porque se você tem Cristo, ninguém tem que te mandar vir para o culto, você vem. Simples, né, irmão? Irmão Rio é simples, irmão. Se você tem Cristo, eu não preciso, eu estou com ele. Cadê Cristo? Você tem Cristo. Nele nós encontramos tudo. Aí eu venho indagar você tem Cristo? Não fique aqui querendo mostrar que você sabe fazer alguma coisa. Como nós falamos, nós estamos aqui vacinados contra isso. Não tente mostrar que você sabe, que você fala, que você está com grande ministério. Não, irmão, não está olhando para isso não. Você tem Cristo, então você tem tudo. Ponto final. Exclamação, melhor. Então, por isso, você que é cristão, que teme a Deus, você foi justificado. E a sua circuncisão é o seu próprio coração. Amém? Então o ponto central de Romanos 4 é que a pessoa justificada crê que a obra de Cristo é o que torna aceitável a Deus e não seus próprios méritos. As boas obras não são a base, mas a evidência da salvação. Amém? Então a justificação pela fé, ela trouxe um novo status. Uau, agora falou de status, eu gostei. Falou de status, eu quero me aparecer agora. Vamos lá, é status que eu quero mesmo. Pois é, a justificação ela te traz um novo status. Por quê? Porque você era conhecido como inimigo de Deus, aquele que estava afastado de Deus. Mas agora você é chamado de amigo de Deus. Gente, isso é muito forte. Você é amigo de Deus. Abraão, ele foi chamado de quê? Bota aí, Tiago 2:23. Bota aqui, Tiago 2:23. Vamos ler junto? Vamos lá? Cumpriu-se. Não, de novo. 1, 2, 3. Abraão fez o quê? Queria botar bem aqui nessa grandão. Creu. Ele creu. E ele foi chamado de amigo. A ponto de, quem foi que almoçou com Abraão? Você é amigo de Deus. Sou amigo de Deus. Você está pronto para Deus sentar na mesa da sua casa contigo? Fica no ar aí a inspiração profética. Amém? Então essa é a razão pela qual nós não vivemos no pecado. Por quê? Porque Deus nos chama de amigos. E amigos eles vão falhar. Mas logo Deus traz. Não tem como, gente, não tem como fugir desse amigo. Você pode até pecar, mas ele vem cá, cabeça, vem cá, está comigo. Estão entendendo? Então, eu quero te fazer uma pergunta. As pessoas que estão ao redor de você, elas sabem que você é amigo de Deus? Tá, pastor, então eu sou muito bom, por isso eu sou amigo de Deus. Não, porque lá o Evangelho nos amarra que nós somos indesculpáveis.
Eu sou indesculpável. E não há nada que eu possa fazer que eu possa obter essa relação. Eu sou amigo de Deus porque eu sou bom? Não, porque eu creio. Porque Abraão creu, logo foi chamado amigo de Deus. Você está entendendo, Alan? Você está entendendo? Então esse aqui é o ponto central de Romanos 4. Romanos capítulo 5. E aqui em Romanos 5 nós temos uma primeira parte, dividida em duas partes. A primeira, nós vamos falar agora sobre as bem-aventuranças da justificação, que são os frutos da justificação. E o primeiro fruto é paz com Deus. Anote aí, o primeiro fruto, paz com Deus. Isso aqui tem Romanos 5, depois você dá uma lida em casa, tá? Primeiro fruto é paz com Deus. Tá, então essa paz com Deus, aqui desse texto, não é de estar em paz dia a dia, não. Não é de você ter uma vida ali, de estar tranquilo e de não estar acontecendo nada com você, não é isso. Essa paz com Deus é porque você era inimigo de Deus. E agora você tem paz diante dele, por meio de Cristo. Então esse é um fruto da justificação. Você tem o quê? Paz com Deus, aquela música que tem, né? Até pedi para o Rini cantar. 2, segundo fruto da justificação, acesso e firmeza na graça. Acesso e firmeza na graça, tá? Temos livre acesso ao trono de Deus. Estamos firmes nessa posição, porque não foi no nosso mérito, mas por meio de Cristo. Amém? Então você tem paz com Deus, você tem acesso e firmeza na graça, tá? Se você ver aqui, por exemplo, o versículo 1, ele diz: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o ponto 3 é o quê? Esperança na glória de Deus. Ponto 1, paz com Deus. Ponto 2, acesso e firmeza na graça. Ponto 3, esperança na glória de Deus. Ponto 4, nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação, ela gera perseverança. A perseverança, ela gera experiência. E a experiência gera o quê? Esperança. Então você que está em Cristo, entenda isso. Deus já puniu o seu pecado em Jesus. E a tribulação não é uma punição. Quem se sente punido quando está atribulado é porque não está em Cristo. Deus não está punindo. Deus não estava punindo Paulo. Deus não estava punindo Paulo. Então por que Deus permite? Por que Deus permite a tribulação? Para remover dos nossos corações os falsos deuses. Então, irmão, que venha sobre nós tribulação. Misericórdia, irmão. Só prega ao contrário, os coaches estão tudo pregando. Os coaches tudo pregando ao contrário. Eu sou o coach ao contrário. Porque, irmão, a tribulação vai forjar você ao caráter do Cristo. Cristo, ele padeceu. E ele aprendeu por meio de muitas. Aí o bonitão não quer sofrer nada. Não faz sentido. Faz sentido, Sandro? Então a tribulação é para nos forjar e nos moldar. Porque a tribulação, ela vai gerar em você perseverança, experiência e esperança. Amém? Então esse é o quarto ponto, nos gloriamos nas tribulações. Quinto ponto, fomos salvos da ira de Deus. Sexto ponto, nos regozijamos em Deus. Nós somos felizes em qualquer momento, na tribulação, no meio à dor, nos regozijamos em meio à tribulação. Amém? Então aqui eu quero lembrar, tá? O capítulo 3, tá? O resumo até o final do capítulo 3,
Ele está dizendo o quê? Que você é pior do que pensa. Não fique distraído. O diabo está tentando tirar a tua atenção agora. Vamos apertar mais. De 1 a 3 de Romanos, o resumo que temos é o quê? Que você é pior do que pensa. Mas agora, do capítulo 4 para frente, ele vem comunicar a mensagem do Evangelho também. Você é mais amado do que você imagina. Você é pior do que pensa, e você é mais amado do que imagina. Loucura! Por isso que o Evangelho de Deus é loucura, irmãos. Porque como é que pode alguém que é pior do que pensa se tornar mais amado do que imagina? Não faz sentido. É uma controvérsia muito grande, irmão. Como é que pode um caba mala como eu ser mais amado do que imagina? Como é que pode alguém feio como eu se tornar bonito desse jeito? Amém, Igor? Amém, meu sogro? Ai, meu Deus. Como é que pode, irmãos? E quando nós falamos de amor, nós vemos na Bíblia vários significados: o amor de um pai para filho, o amor de marido para esposa. Mas cara, vem cá, vem comigo, vem cá, todo mundo. Quando Deus fala de amor, e Ele quer decifrar o amor que Ele sente por aqueles que são piores do que imaginam, Ele descreve João capítulo 3,16, de tal maneira, porque não é nem como, ele não conseguia, não é nem como de um pai para filho, ou de um marido para esposa, mas é de tal maneira. Coloca para mim aqui João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Tem uma versão que tem de tal maneira, busca aí para mim, bota aqui para mim depois. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, homens que são piores do que imaginam, são piores do que pensam, eles são amados de tal maneira. Sabe, pai, você é amado por Deus. E sabe o que sustenta a sua família? Não é o seu trabalho, que você sai de segunda a segunda para manter a sua casa. Não é o seu esforço, mas a sua casa, ela está alicerçada em Cristo. Porque não é você que sustenta a sua família, não é o seu dinheiro. Porque não é mamão que governa a sua casa. Eu falo isso com muito temor aqui. Mas é porque você é amado, pai. Porque os homens gostam de ser, eu sou o machão, né? Comigo aqui, eu que mando tudo, eu sou o cara. Você não é o cara. O cara é Cristo. E por isso eu venho dizer, pai, você é amado. Você não é um senhorzinho bom, não. Você não é bom. Eu estou todo certinho diante da sociedade. Você não é certinho, você é indesculpável. Você estava longe de Deus, e pela misericórdia, Ele te salvou. Por isso, você é mais amado do que pensa. Sabe por quê, irmão? Porque essa semana vocês viram, eu fiquei muito triste. Um pai de família deixou 2 crianças. E eu conhecia ele, a mesma igreja, cheguei a estudar com ele um tempo. Foi morto violentamente por 2 bandidos. Acho que vocês acompanharam esse caso do policial. E eu tenho pensado muito nisso. Gente, deixou 2 filhos e a esposa. Não confie em si mesmo. Não confie em si mesmo. Não é você que mantém a sua casa.
É Deus que mantém você. A sua segurança mensal não está no seu dinheiro, Pai. A sua segurança mensal está em Cristo. Por quê? Porque você é mais amado do que você imagina. Amém? Aqui nós encerramos a primeira parte. Vamos para a segunda parte do capítulo 5. Vocês estão entendendo, gente? Então a segunda parte está falando de quê? Da história da redenção. Então aqui nós temos o versículo 19. Porque assim como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. Aqui é a história da redenção, e aqui nós nos incluímos desses muitos, tá? Como eu falei semana passada, muita gente tem raiva do Adão, né? Porque muitos dizem, eu já ouvi isso, cara, como é que pode, eu não pequei, quem pecou foi Adão. Não, você é pecador miserável. Eu tenho raiva de Adão. Eu fiquei com raiva de Eva agora, um mês atrás. Tá, eu fiquei com raiva deles, mas e aí? Mas eu também não morri pela humanidade. Talvez seria a voz de Adão, né? Tá, eu caí, mas também você não morreu. Estão entendendo, gente? Então, como Deus nos torna indesculpáveis. Então, pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de um só, Cristo, muitos foram feitos justos. Esse muitos, como eu falei, inclui você. Então aqui nesse capítulo 5, ele está traçando um paralelo entre Adão e Cristo, mostrando a diferença entre o impacto da queda e o impacto da cruz. E aqui eu queria ler o verso 21, diz assim: e que fruto colheste das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Por quê? Porque antes estávamos dominados pelo pecado, agora nós estamos dominados pela graça. E aqui o que ele está fazendo? Ele está preparando o terreno para o capítulo 6. Por quê? Porque aqui ele continua dizendo, verso 20: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado abundou, aí, Paulo, ele é esperto, e tem muita gente que já me perguntou também isso. Tá, beleza, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu falo o seguinte: eu vou pecar mais, porque para a graça ser maior. Quem já ouviu isso? Já me falaram isso. Esse cara aí, ele está fazendo isso porque a graça vai ser maior sobre a vida dele. E Paulo fala assim: olha, que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Então não é nós isolamos o verso e nós queremos uma condição para pecar, nós continuamos no erro, porque nós estamos isolando um texto de forma errada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vou continuar pecando, porque a graça vai ser muito maior sobre a minha vida. Então vai nessa. Então aqui ele está preparando para o capítulo 6, tá? Então aqui, no capítulo 6, avançando, vou terminar. Paulo, ele está... Eu quero focar aqui em duas perguntas. Essa é a primeira, tá bom? Que é o do verso 1, e depois a pergunta do verso 15, tá? Diz assim: se onde abundou o pecado, superabundou a graça, ainda no capítulo 5, então devemos continuar pecando para que a graça aumente? E aqui nós temos uma ideia que Paulo está equiparando a graça e o pecado. Não, ele não está fazendo isso. A graça está, ele não está equiparando o reino do pecado e o reino da graça. Ele não está fazendo isso.
Ele não está dizendo que a graça está ali no mesmo limite do pecado. Não. O que Paulo está dizendo é que você foi liberto de um reino, que antes o pecado reinava. E agora, você está num reino onde a graça reina. E essa graça, ela tem um nome: Yeshua HaMashiach. Amém? Então, ela é encarnada em uma pessoa que hoje vive em nós pelo Espírito. Então, a pergunta, ela volta com mais vontade agora. Como? Porque vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? Não. E aqui Paulo está fazendo uma metáfora de escravidão, porque antes você era escravo do pecado, agora você é escravo de Cristo. Aquilo que a gente sempre fala: cara, o Evangelho te libertou, mas você é escravo de Cristo. Como o Rogério fala, o Evangelho é uma mudança de algemas. Você só mudou a sua algema. Você não pode sair por aí fazendo o que você quer. E o que esse verso quer dizer aqui do capítulo 6? Que antes, você vivia num reino de pecado, e o salário disso era o quê? A morte. E agora você vive num reino de luz, por meio da graça. E você tem o quê? Vida eterna. Porque agora, mesmo você sendo escravo de Cristo, Ele não te chama de escravo, mas de amigo. Por quê? Porque você tem paz com Deus. Amém? Então aqui nós temos uma conclusão. Como saber que a justificação pela fé, que não depende de esforço humano, não leva uma preguiça espiritual ou libertinagem? Aí eu vou responder aquela pergunta lá do início, que eu acho que nem lembra mais. Quer dizer que eu não preciso fazer nada, agora eu vou ficar parado na minha, sem fazer nadinha? Não. Então agora eu vou pecar, porque eu não. Não é isso. Se eu sou justificado, a resposta é: eu estou unido a Cristo. E se eu estou unido a Cristo, eu tenho evidência. E se eu tenho evidência, quem está ao meu redor, essa pessoa ela vai perceber que eu sou amigo de Deus. Resumindo, uma coisa implica na outra. Então, quem foi sepultado com Cristo no batismo e ressuscitou com Ele, não pode nem fazer esse tipo de pergunta. Já que não depende daquilo que eu faço, já que não depende das boas obras, então eu vou ficar aqui do meu jeito. Não é isso. Você foi unido a Cristo, e essa união, ela vai trazer para você temor a Deus. Você vai andar de forma que as pessoas irão perceber que você é amigo de Deus. Esse cara é diferente, esse cara parece com Jesus. Pedro andou tanto com Jesus, e quando ele quis sair por outro caminho, ei, você parece com ele. Lembra do crente 007? Pois é, se você recebeu o Evangelho, você não consegue esconder que você é do Evangelho. Amém? E aqui, Paulo, para eu finalizar, Paulo ele entra no capítulo 7. Pastor, não copiei, não fiz nada, mas eu quero esse material. Eu tenho um PDF, quiser lá, me chama lá no grupo, que eu mando para você o material dessa pregação aqui, tá? Então, nós temos aqui o capítulo 7 do verso 1. Irmãos, fala aos que conhecem a lei: por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Vem comigo. Então aqui, ele estava fazendo no capítulo 6 uma metáfora de escravo. Agora no capítulo 7, ele vai trazer uma metáfora do casamento. Então ele diz assim, vocês não estavam casados com a lei. A lei era do marido, era o marido, e você era a esposa. E ele diz assim: porque a lei, no verso 2,
porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ela morrer, ela está livre da lei do casamento. Verso 3: assim, se ela se unir ao outro homem, enquanto o marido ainda vive, será chamada de adúltera, mas se ela morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, caso se una ao outro marido. Verso 4: assim também vós, meus irmãos, morrerdes quanto à lei mediante Cristo. O que está acontecendo aqui para você entender e para eu terminar? Nós éramos casados com a lei. A lei não morreu, porque se a lei morre, você se torna libertino. Porque pela lei você conhece seu pecado, a sua real condição. A lei não morre. Quem morre? Nós morremos. Está entendendo? A lei está aqui, nós estamos aqui. Nós morremos com quem? Com Cristo. E agora, querido, nós ressuscitamos com Cristo. Verso 4: assim também vós, meus irmãos, morredes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Então quem é a lei? Eu estou casado com Cristo. Nós estamos casados com Cristo. E a lei é o nosso padrão. A lei é o padrão que o marido deseja que sua esposa viva. Porque nós somos mortos com Ele, ressuscitados com Ele. Estamos vivos com Deus. Amém? Então nós estamos livres da lei como forma de aceitação, mas não como padrão para agradar a Deus. Não é aquilo que eu faço, é a quem eu estou me entregando. Agora você não vive para ser aceito, mas porque você foi aceito. Amém? Você não precisa vir para cá para provar para a gente que você é um bom crente. Você já é em Cristo. Você não precisa mostrar para os pastores que você é bom, que você é um bom líder, que você é um bom crente. Eu oro muito, eu deixo de orar, eu congrego, você não precisa mostrar nada para a gente, porque você é aceito por Deus. E nós não iremos passar por cima disso. Você é filho, você é amigo, você tem paz com Deus. Então, se eu quero trazer você a uma reflexão nessa manhã. Você está fazendo algo aqui para ser aceito? Pare nesse momento. Não venha para cá para ser aceito. Talvez você está participando de uma comunidade porque você deseja uma família, você deseja ser aceito por eles, você deseja ser aceito por Cristo, mas você não precisa fazer isso, porque você já está em Cristo. Nós não podemos te salvar. Você não pode colocar essa condição na frente que o Evangelho está nos dando. E que é isso? Não é aquilo que eu faço, é quem eu pertenço. E a obra não é uma condição para eu ser aceito. A obra é uma evidência de que eu estou nele. Vocês estão entendendo, gente? Não é que você vai ficar parado no seu banquinho sem fazer nada, não é isso. O nome disso é birra. Mas se você foi ferido pelo Evangelho, ninguém vai precisar falar, você faz isso, faz aquilo. Não, porque você faz porque você já é parte
Então sinta-se abraçado por essa família, não por aquilo que você faz, mas porque você já é filho. Estão entendendo? Então aqueles que estão em orfandade estão fazendo coisas para ser aceitos. Então aqueles que ainda se sentem órfãos precisam de conversão, precisam receber a sua real, precisam entender a sua real condição pecaminosa e voltar para o início de tudo. Aquela música, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero. Você lembra essa música? Ao caminho, ou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Talvez a gente precise fazer isso nessa manhã, voltar a Deus. Sabe por que você está cansado? Porque você precisa voltar para Deus. Não, pastor. Porque ele diz assim, olha, carrega o meu fardo é suave e leve. O meu fardo não é pesado, o meu fardo é leve. É por isso que os primeiros cristãos morreram sorrindo. Quanto mais tribulação, tem uma igreja no Irã, que ele mandou um recado para a igreja do Brasil, olha, peçam para os cristãos brasileiros ali, que eles não orem para que a tribulação cesse, não faça isso, tá? Quanto mais tribulação, mais a gente vai crescer, amém? Então tudo que a gente precisa, nesses dias, é viver o evangelho completo, esquecer essa teologia coach, esquecer tudo isso que me afasta para longe de Cristo, e voltar ao primeiro amor, amém? Deus te abençoe, vai na santa paz, vamos ficar de pé. Se alguém deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus, confessar Ele publicamente, Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por tudo. Pai, nós não precisamos mais sentir nada, porque nós já temos o Senhor. Nós não precisamos mais de um culto, nós não precisamos mais de mais uma chapação, nós já temos o Senhor já vive entre nós, o Senhor já vive diariamente em nós, Pai. O Senhor já fez tudo na cruz, o Senhor completou a sua obra. Tudo que nós queremos agora enche o nosso coração de perseverança, de experiência, de esperança no Senhor, no dia glorioso, porque nós só queremos agora a Tua volta. Vem sobre nós, Senhor, nessa manhã. Muito obrigado por tudo, que tudo que a gente faça nessa semana, seja para honrar o Teu nome, seja para glorificar o Teu nome, que o Senhor sente na nossa mesa, se possível, se o Senhor quiser, de forma literal, mas se o Senhor também não quiser, não tem problema, nós continuaremos firmes. Por favor, que essa semana seja uma semana de conhecer Cristo, e prossegui-lo em Te conhecer, que as marcas do Evangelho venham sobre nós, ferir o nosso coração, mudar o nosso interior. Nós voltamos agora os nossos olhos para Ti, os nossos corações, em nome de Jesus. Nós Te entregamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar e tudo, nós entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus, amém. Palmas ao Senhor, aleluia. Vá na santa paz,
Gente, quarta-feira nós temos ceia para todos aqueles que são salvos em Cristo.